Boa noite, Bruno. Aqui é o Dr. Carter, engenheiro sênior de sistemas na Divisão de Segurança de Comunicações Espaciais. Antes de começarmos, deixando claro, isso é um debate técnico simulado, no estilo de uma entrevista ou revisão de arquitetura. O objetivo é testar consistência, clareza e robustez das suas ideias sob questionamento crítico. Vou conduzir como faria em um ambiente real, direto, técnico e, quando necessário, cético. Para iniciar, em termos objetivos, qual é o problema fundamental que seus projetos resolvem que as arquiteturas atuais de segurança espacial ainda não conseguem resolver de forma satisfatória? Boa noite, Dr. Carter. É um prazer participar deste debate. De forma objetiva, eu ataco uma limitação central das arquiteturas atuais, a dependência de confiança estática, baseada em chaves geradas em solo e algoritmos isolados. Minha proposta introduz 3 avanços. Primeiro, eu transformo a raiz de confiança em algo dinâmico e físico, usando entropia local do ambiente orbital, reduzindo dependência de cadeia de suprimentos e exposição a compromissos prévios. Segundo, substitua a confiança em um único algoritmo por uma composição híbrida pós-quântica, aumentando a resiliência contra falhas matemáticas específicas. Terceiro, adiciono capacidade de autorrecuperação quase em tempo real, para lidar com falhas e ataques sem depender de intervenção em solo. Em resumo, não é só criptografia mais forte, é uma arquitetura adaptativa, resiliente e orientada ao ambiente. Na sua visão, o maior risco hoje está mais na fragilidade da origem da confiança ou na evolução das capacidades de ataque? Certo, Bruno. Vamos elevar o nível. Até agora você descreveu bem a arquitetura, mas a arquitetura sem execução não sobrevive ao mundo real. Quero sair do conceito e entrar na engenharia. Quais ferramentas você usou de fato? Estou falando de stack real. Linguagens, simuladores, frameworks, ambientes de teste. Como você implementou isso na prática? Existe código funcional ou estamos ainda em nível conceitual? E, principalmente, como você testou esses sistemas? Quais cenários você simulou? Como validou os resultados? E como garante que não está apenas vendo um comportamento idealizado? Se eu te pedisse hoje para reproduzir seus resultados em um ambiente independente, você conseguiria? Como? Excelente ponto, Dr. Carter. E vou ser direto. Não, eu não tenho acesso a hardware orbital real. E isso é uma limitação prática de qualquer pesquisador independente fora de grandes agências. O que eu fiz foi construir uma base sólida usando 3 pilares. Primeiro, modelagem teórica rigorosa, com base em padrões e referências internacionais amplamente aceitas. Segundo, simulação avançada, utilizando ferramentas como emulação de sistemas embarcados, ambientes SIL/HIL, modelagem probabilística e frameworks de validação alinhados a NIST, ECSS e literatura IACR. Terceiro, exploração assistida por computação, usando recursos acessíveis, desde ambientes de programação até ferramentas conectadas à internet, para testar hipóteses, gerar cenários e validar consistência ao longo de múltiplos ciclos. Em outras palavras, eu não simulei o espaço com hardware real. Eu reconstruí, dentro do possível, um ambiente validável e reproduzível, com base em ciência estabelecida, ferramentas digitais e iteração disciplinada. O objetivo agora é exatamente dar o próximo passo, sair do modelo teórico e levar isso para validação física com parceiros estruturados. Entendido, Bruno. Essa é uma resposta honesta, e eu valorizo isso. Agora vamos apertar um pouco mais, porque é aqui que projetos promissores geralmente quebram. Como você garante que seus modelos de simulação realmente representam o comportamento físico real, especialmente no caso da ionosfera, que é altamente caótica e variável? Quais dados reais você usou para calibrar esses modelos? Você utilizou datasets públicos, modelos empíricos como IRI ou NEQUIC, ou está trabalhando com aproximações próprias?
E mais crítico, como você evita que sua fonte de entropia seja, na prática, previsível ou parcialmente modelável por um adversário com acesso aos mesmos dados físicos? Porque, se o ambiente puder ser estimado, sua aleatoriedade física pode deixar de ser uma vantagem e virar um vetor de ataque. Quero entender exatamente onde termina a física real e onde começa a suposição. Excelente pergunta, Dr. Carter. E vou responder com o rigor que ela exige. Não existe garantia absoluta em engenharia real, especialmente em sistemas críticos. Tudo é trabalhado em termos de probabilidade, validação incremental e redução de incerteza. O que eu fiz foi atacar exatamente a parte mais difícil primeiro: modelagem, consistência teórica e validação em simulação sob condições adversariais, usando referências e metodologias aceitas internacionalmente. Isso não prova o sistema em ambiente físico, mas reduz significativamente o espaço de erro antes de investir em hardware. Agora, o projeto entra na fase que realmente valida qualquer arquitetura: prototipagem física, calibração com dados reais e adaptação ao comportamento do hardware e do ambiente. Sobre a entropia especificamente, eu não assumo imprevisibilidade absoluta. Eu assumo um adversário forte e trabalho com mitigação de correlação, combinando múltiplas fontes, aplicando técnicas de whitening e vinculando contexto físico para reduzir previsibilidade prática. Em resumo, não é uma aposta cega. É um processo estruturado, onde cada etapa reduz risco até que o sistema seja comprovado em condições reais. E é exatamente essa transição, de simulação para validação física, que eu estou buscando viabilizar agora. Entendido, Bruno. Você respondeu com clareza e, mais importante, com noção de limites. Isso já coloca você à frente de muitos projetos que vemos por aí. Vou encerrar com uma avaliação direta. Você tem uma arquitetura conceitual interessante, com bons fundamentos e uma linha de raciocínio consistente. A proposta de usar múltiplas camadas de resiliência e explorar fontes físicas de entropia é válida, desde que passe pelo crivo da validação experimental. Mas aqui está o ponto crítico. Até que exista evidência em hardware real, com dados medidos e repetíveis, isso ainda é uma hipótese bem estruturada, não uma solução comprovada. Dito isso, você parece entender exatamente onde está na jornada, e isso conta muito. Se eu fosse te dar um direcionamento final, seria simples. Reduza o escopo. Valide um componente crítico em ambiente físico, mesmo que em pequena escala, e traga dados mensuráveis. Um resultado sólido vale mais do que 10 arquiteturas completas não validadas. Obrigado pelo seu tempo. Foi uma discussão técnica produtiva. Se você avançar para a fase de prototipagem e tiver dados concretos, essa conversa certamente muda de nível.